Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós estamos aqui na Cervejaria Catedral, aqui em Maringá. Vocês vão ouvir um pouco de barulho, tá? Porque eles estão produzindo a cerveja. E nós estamos aqui para fazer o estudo de caso, tá? Da disciplina Design Gráfico. Vocês já leram a proposta da atividade, sabem que vão desenvolver a identidade visual e também o rótulo da embalagem, tá? Então, a gente veio aqui fazer esse estudo de caso para vocês. E comigo aqui hoje está o professor Diogo, tá? Ele é nosso coordenador do curso. Boa tarde, professor Diogo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui participando com vocês. E hoje o professor Diogo vai falar um pouco também desse mercado, né? Para que vocês entendam um pouco de como funciona a produção artesanal de cerveja, como anda o mercado, algumas características importantes para ajudar vocês a definir o briefing, tá? A definir como vocês vão trabalhar o projeto de vocês, tá? Então, a primeira pergunta, professor, é uma introdução. O que seria uma cerveja artesanal? Bom, cerveja artesanal, oficialmente, pela legislação, a gente não tem nenhuma definição do que diz respeito ao artesanal ainda, aqui no Brasil, né? Mas o que a gente pode imaginar do artesanal, e assim para a cerveja também? Como para os outros produtos, é aquele produto, é aquele artefato na qual a pessoa que produz, a fábrica, a empresa que produz, ela tem um cuidado especial. Possivelmente devido ao volume de produção, né, ao tamanho do produto, as características de qualidade que ela quer vender para o seu mercado, para o seu público. Então, normalmente, o artesanal do Brasil tem essa conotação de algo que é com cuidado maior, com carinho maior e com número de produtos, né, na linha de produção também menor. E no caso de uma cervejaria, volume menor de produção. Então, se a gente olhar para a cerveja artesanal, ela é diferenciada daquela cerveja que a gente chama mainstream ou cerveja de massa, que é produzida em larga escala. E quando a gente fala em larga escala, milhões de litros, mês ou ano. Então, mais ou menos essa é a ideia do artesanal. A gente ainda não tem uma definição pela legislação, mas essa é a conotação de um artesanal no Brasil, né? Cuidado, com carinho, um gosto, um aroma especial, que é o caso das cervejas. Ela tem essa característica mais de feita especialmente para um público, certo? Exatamente, pode ser, é uma das definições. A gente pode ter uma escolha pelo público, propriamente dito, a gente pode ter pelo volume, mas como é a maior parte das cervejas especiais aqui no Brasil, ou artesanais, né, como a gente está conversando aqui, é aquele produto que tem o apelo sensorial, com mais gosto, uma cor diferenciada, aromas, etc. Né? Essas são as características, então, de uma cerveja artesanal. Exatamente. Então, essas são as principais características. O que a empresa busca oferecer para o público? É um produto que tenha um aroma diferenciado. Vamos supor aí, aromas que lembram panificação. Biscoito, pão de mel, casca de pão, né, um pão torrado. Aromas frutados, que lembram frutas cítricas, frutas amarelas, frutas vermelhas escuras, frutas passas. Essas são características de aroma. Sabor também remetem a esses produtos, né? Cor, uma cor mais escura, uma cor dourada, avermelhada, certo? Uma espuma mais densa, mais cremosa, que tem essa questão da aparência. Então, essas são algumas características que as cervejarias artesanais levam para os seus clientes. E para você ter todo esse cuidado, ter esse aroma, ter esse sabor, ter essa característica de espuma, você precisa ter um cuidado especial, ter um carinho especial na elaboração desse produto. E é isso que as cervejarias que a gente conhece como artesanais, elas buscam essas características, oferecer mais sabor, oferecer uma experiência muito mais do que atributos, né, de cor, sabor, aparência, é oferecer uma experiência diferenciada para esse consumidor que está buscando, obviamente, né, um produto diferenciado. E é aí que ela se separa das cervejarias de grande escala, que a gente está falando na ordem de milhões de litros mês, ano. Entendi. Uma outra relação importante é como seriam as regionalidades, como que elas afetam a produção de cerveja, desse tipo de cerveja, no caso, né? Essa é uma pergunta muito interessante, Eric. Pelo seguinte motivo, bom, hoje nós temos um estilo genuinamente brasileiro, que é o Catarina Sour, desenvolvido pelos cervejeiros, pelas cervejarias de Santa Catarina. Então, esse estilo brasileiro, ele tem como principal característica
ter insumos brasileiros. E daí entra a regionalidade. Por exemplo, um fruto, uma erva, né? Uma raiz que venha fornecer carboidratos para a produção da cerveja, né? Que vai ser transformada também em álcool. Essa é uma delas. Outra questão que a regionalidade é muito importante na produção de cervejas, Eric, é justamente você mostrar a cultura do local. Então, às vezes, você tem um produto local, vamos lá, o próprio fruto que compõe a cerveja, ele é um fruto específico daquela região. Então, ele vai identificar aquela região, ele vai identificar a cultura. Às vezes, né, uma dança que caracteriza uma região também é importante. Essa dança, essa cultura, esse ritmo musical, ele pode estar representado nessa cerveja de alguma forma. Né? A história da cervejaria, ela está associada, normalmente, à história daquele local, daquela região, daquele povo. Então veja que a regionalidade, ela é de fato muito importante, não só, né, para a cultura cervejeira como um todo, pois ela vai representar esse local, mas claro, definitivamente, é até redundante de falar, mas para aquela região, ela vem fortalecer, ela vem mostrar o quanto aquela região é rica em cultura, em costumes. E isso, claro, se reflete na cerveja. Isso, quando a gente fala a nível Brasil, né, que tem uma extensão tão grande. Exatamente. As variedades de cerveja são inúmeras, né, também. Exatamente. Então, trazer essa cultura e representar isso num copo de cerveja, numa garrafa, é de extrema importância, pois valoriza a cultura na qual aquela cervejaria está inserida. Exatamente. Pessoal, um detalhe importante, né, que é referente à nossa atividade como designer mesmo, é a embalagem do produto, né? Esse, na verdade, é o caso de vocês, quando vocês vão projetar a identidade visual, né, dessa garrafa e do rótulo. E por isso a gente precisa saber o quão importante como que a gente se insere nisso, falando especialmente da cerveja. Professor, como é que seria essa relação? Qual que é essa importância da embalagem? Bom, a embalagem é o primeiro contato que a gente tem, né, com o produto, é o visual. Então, se você tem um produto que ele é atraente aos olhos, você chega na gôndola, você chega no bar para consumir esse produto, então é o primeiro contato que você tem. Tanto é que esses são os atributos da cerveja, é a cor, é a visão, né? Tá ligado ao sentido da visão. Então esse é o primeiro ponto, ter uma embalagem bonita. Segundo, a importância da embalagem, como a gente falava, que você perguntou antes sobre a regionalidade. A importância da embalagem, ela vem também representar ali a regionalidade, a cultura daquele local, por meio das cores, por meio da representação, como a gente falou, de um ritmo musical, por meio de um fruto, uma erva que está inclusa na receita da cerveja, que traz aromas, que traz sabores. Então veja que todo esse quesito que a gente está falando de embalagem, ele traz isso, né? Todo esse aspecto visual, todo esse aspecto que depois vai, obviamente, também remeter ao aroma. Por exemplo, vamos imaginar uma cerveja de jabuticaba, né? O que tem a jabuticaba na sua composição. O rótulo, ele vai ter que ter uma coloração que lembra a jabuticaba, que é de coloração escura, roxo escuro, né, na sua casca, mas com o interior branco. Tem certo? que ter uma coerência ali, exatamente. Né, então isso é muito o que o consumidor espera. Eu vejo aquela embalagem e eu já imagino o produto que vai ter ali dentro. Eu posso imaginar uma cerveja de coloração roxa, por exemplo, ou que remeta a jabuticaba, obviamente o líquido, mas eu posso também imaginar o fruto, o rótulo escuro e a cerveja clara dentro, mas com aroma que remeta a jabuticaba, com sabores que lembrem a jabuticaba. Então a gente pode ter essas duas características. Então a embalagem, veja que o papel dela não é só atrair no visual, ela também oferecer para o consumidor essa experiência. O que será que eu vou encontrar ali dentro? Como será que é esse líquido? Quais os sabores, quais os aromas que eu vou ter ali? Então a embalagem tem todo esse papel, representar o produto. Claro, a gente não pode esquecer que a embalagem ela tem que conter todas as informações necessárias que a legislação vigente exige, neste caso para cervejarias, né? Exatamente. Que é o número de registro, os ingredientes, a fábrica, né, a indústria brasileira, que contém glúten, quais são as características que a gente tem ali, data de validade, todas as informações que a legislação exige. Mas além disso, que essas informações são obrigatórias, o que é que eu vou trazer para o meu cliente?
eu tenho que trazer uma experiência para ele, que ele está vivendo naquele local, ele não está só inserido naquela cultura por meio da sociedade, da cidade que ele está visitando, mas ele está experimentando aquela cultura, naquela cerveja, naquele produto. E a embalagem é a primeira contato. Antes mesmo de provar, né? Exatamente. Então a embalagem é o primeiro contato que o cliente vai ter com aquela cultura, com aquele local, com aquela cervejaria, muito mais do que um líquido, né? Com aquela cultura, a gente tem que valorizar isso. Então, veja que a regionalidade, ela precisa estar representada naquele rótulo, naquela garrafa. E isso é muito importante, porque daí, veja bem, todo o Brasil pode conhecer aquela cultura. Todos nós sabemos, né? O nosso Brasil, como você bem falou, com toda essa extensão territorial, nós temos uma cultura riquíssima e que deve ser representada nas mais diferentes formas de embalagem. Exatamente. Inclusive a cerveja. Dá para explorar bastante. Exatamente. Pessoal, um aspecto bastante importante, tá, para que vocês conheçam antes de projetar, é saber o que tipo de cerveja existem, né, no mercado. Porque esses elementos eles podem ser utilizados graficamente, né, conhecer, por exemplo, se ela for uma cerveja um pouco mais amarga ou um pouco mais adocicada, são elementos qualidades que a gente consegue aproveitar e transmitir graficamente, tá? Então, para isso, o professor Diogo ele vai falar um pouquinho dos tipos de cerveja que existem, as famílias e as características desses tipos de cerveja, tá bem? Bom, pessoal, aqui ó, nós temos a representação de dois grandes grupos das cervejas, né? Nós temos as cervejas Ale, certo? E abaixo vocês podem ver as cervejas do tipo Lager. São dois grandes grupos que nós temos no mundo cervejeiro. Entre as Lagers, vocês podem ver aí, nós temos subdivisões, aí entram os estilos, como por exemplo a Bock, a Dunkel, a Kirsch, a Märzen, a Munich Helles, né? Nós temos aí a Pale Lager, a Alt Beer, né? Nós temos aí a Dark Lager e a Vienna Lager. Do outro lado, vocês podem ver ali, ó, a German Pilsner, a American Pilsner. Descendo, nós temos Bohemian Pilsner, também Light Beer, India Pale Lager, Malt Liqueur e Amber Lager. Já lá na parte de cima, nós temos as cervejas do tipo Ale, certo? Entre as cervejas do tipo Ale, nós temos uma variedade que levam trigo, por exemplo, como vocês podem ver, nós temos a Pale Ale, a IPA, né, Indian Pale Ale, tão famosa cerveja, mais amarga, né? Nós temos ali a cerveja de trigo, incluindo as escuras, e a Weizenbock, uma cerveja fantástica. No lado direito, vocês estão vendo ali a Stout, né? Nós temos uma cerveja de origem britânica, que leva maltes escuros e que tem aí aromas que remetem ao café, chocolate, etc. Nós temos lá em cima a Belgian Ale, a Saison, que é uma cerveja de origem belga, bastante frutada, condimentada, a Witbier. Nós temos ali ó, a Sours, a Lambic, que é o outro grande grupo, né? Que são cervejas de fermentação espontânea, incluindo aí a Geuze, né? E nós temos ali a Berliner Weisse, que são cervejas mais ácidas. Então, dentro desses dois grandes grupos, nós temos a Ale Lager e nós temos o terceiro grande grupo, que é a Lambic. Então, nesse apanhado geral que vocês estão vendo aí, nós temos as subdivisões desses estilos. E a exploração de uma embalagem de qualidade, ela é muito interessante, porque você pode, literalmente, buscar uma embalagem que vá remeter à cultura de cada país, como a gente teve aí a Alemanha, a Bélgica, nós temos Estados Unidos, nós temos Inglaterra e o Brasil, que a gente falou antes, certo? Então veja que você pode explorar a questão da cultura, da regionalidade, dentro daquele estilo Catarina Sour que a gente falou para vocês, que é um estilo genuinamente brasileiro, com ingredientes brasileiros, né? Então vocês podem explorar essa regionalidade com um fruto, uma erva, e ainda a gente pode fazer basicamente dentro de algumas variações. O estilo Catarina Sour, ele tem como base aquele Berliner Weisse que a gente viu lá, uma cerveja de trigo ácida e que leva
esses frutos, essas ervas regionais. Aproveitem para explorar isso. Como eu vou identificar esses frutos? Como eu vou identificar essas ervas? Como eu vou identificar a minha região, a minha cultura, o meu estilo musical nessa embalagem, nesse rótulo? Com a cor, com as características de aroma e de sabor, como eu vou trazer isso? Claro, sem esquecer tudo aquilo que a gente falou. As informações pertinentes exigidas pela legislação vigente. Elas são muito importantes e não devem ser esquecidas. Tudo bem? De resto, a gente pode explorar da forma que a gente bem entender. O céu é o limite para nossa criatividade. Beleza? Sucesso para vocês nessa produção de um rótulo, de uma embalagem para o curso de produção cervejeira aqui, diretamente da Cervejaria Catedral em Maringá. Então, pessoal, um aspecto importante do nosso projeto é a identidade visual, tá? Então, para isso, nós estamos aqui com a Cláudia. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? A Cláudia vai falar um pouquinho de como foi esse processo, eu gostaria que você falasse, por gentileza, de como foi esse processo da criação, do conceito da catedral, como que foram utilizados os elementos, porque a gente vê aqui na catedral que foram utilizados não só na identidade visual, mas também na decoração, aspectos que transmitem o que a marca quer passar. Então, o que você poderia falar pra gente sobre isso? A Cervejaria Catedral, ela não nasceu como um bar. A Cervejaria Catedral nasceu como uma cervejaria de produção mesmo, né? Quando os sócios criaram a cervejaria, eles pensaram no invase, em levar para outras regiões o que é a marca de Maringá, uma coisa que remetesse a Maringá. Por isso buscou-se o símbolo, um dos símbolos que representasse Maringá, que é a catedral. Então foi criado todo um logo, foi criado toda uma identidade visual remetendo a isso. Com o passar dos anos, na virada de 2016, eles deixaram de produzir cervejas engarrafadas e mudaram a identidade e o foco do mercado para trazer mais para a produção comercial local. Então foi apresentado, foi remodelado, foi feito um rebrand da nossa marca para ficar uma marca mais adaptável ao mercado regional e local e ser muito mais aproximado ao público maringaense. Por isso foi quando inaugurou aqui o local onde está, em 2016, a Catedral Fábrica Bar, e a gente criou toda essa identidade que se aproximasse mais de Maringá. Então não foi só a catedral ela foi estilizada, né? O símbolo da nossa catedral mesmo aqui de Maringá, ela remete um pouco da estrutura de um lúpulo, de uma flor de lúpulo, que é um dos elementos principais assim para a produção de uma cerveja. Então esse elemento a gente trouxe para ele fazer estilizado no formato da nossa catedral e também em elementos que a gente colocou na nossa decoração, na identidade visual, tanto gráfica, web, a gente sempre buscou colocar elementos disso. E isso seguiu também para outra unidade que a gente abriu, que foi a Catedral Sports Bar. Então, apesar de ser um segundo segmento de um bar, porque aqui na Fábrica Bar, o cliente ele consome diretamente onde é produzido. Então, é logo ali, atrás da parede, onde são produzidas todas as cervejas que ele consome aqui. No Sports Bar, a gente traz essas cervejas que são produzidas aqui, mas ela está mais próxima lá do centro da nossa cidade, né, de Maringá. Então, ela traz ainda mais essa proximidade com Maringá, com os elementos de lá. Entendi. Por isso, pessoal, é bastante importante essa coerência, né? Quando você fala da marca, não é apenas um aspecto visual, né, que define a marca, mas toda a forma como ela se comunica com o cliente, que é bastante importante. Nesse caso que ela falou, são dois segmentos diferentes, mas ainda assim você consegue encontrar esses elementos nas duas ramificações, né, que tem dessa marca. A gente está para criar vai inaugurar um terceiro negócio da Cervejaria Catedral agora, até em março, e ele segue o mesmo caminho. Então, a Cervejaria Catedral é muito importante para a gente que remeta a esse elemento, essa marca principal que é a Cervejaria Catedral, mas sem desassociar, sem deixar de lado o segundo, né? Então, o secundário, no caso do Sports Bar, é voltado para um esportivo, são 30 telas, é esportivo. E nós vamos abrir a Catedral Burger Bar. Então vai ser voltado mais para o comércio de hamburgueria. Então traz isso, não deixa de ser catedral, os elementos que remetem à marca principal estão unidos lá também. Isso é bastante importante porque você vê que essa questão de conexão entre as três, né? Apesar de serem ramos diferentes,
Um mais gastronômico, Isso. outro mais para os esportes, então... É importante para o nosso cliente saber, porque até um dos motivos da gente participar dos concursos, do Festival do Concurso Brasileiro de Cerveja, que em 2018 a gente foi eleita a melhor cervejaria do Brasil, é mostrar essa qualidade para o nosso público. Então é mais um atestado de qualidade, de procedência de um produto que ele está consumindo diretamente aqui. Então, para a gente abrir novas unidades, é muito importante que essa marca esteja fortalecida e ela seja memória, ela seja relembrar, ela seja uma coisa que lembre. Então, os elementos precisam estar coesos. Então, é importante que esteja aqui na Fábrica Bar, aqui no Sports Bar, que todos eles, o cliente entra aqui, aqui é uma outra catedral, é uma outra unidade. É até uma forma de instigar a conhecer os outros também, né? Então, talvez ele conheça só aqui, quer conhecer a outra, acaba meio que criando essa conexão emocional também. E Maringá tem é muito forte com isso, né? Eu acredito que não só local, mas regional, ela tem uma força muito icônica. Das pessoas pensarem em Maringá, produzirem e querer expandir em Maringá. Então, para a gente associar cada vez mais forte com o que é nosso símbolo, onde nós estamos, é um mercado que a gente quer seguir mesmo. Exatamente. Esse detalhe que ela falou é bastante importante o que o professor Diogo mencionou também, da regionalidade, é uma forma de expandir, né, mostrar um pouco da sua região, mostrar da sua cultura a nível Brasil, né? Então isso é bastante importante. Eu queria agradecer, Cláudia, muito obrigado por participar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, é bastante interessante a gente ver nesse caso da Catedral como os elementos foram trabalhados, né? A gente falou um pouco da identidade visual, do conceito como um todo e como a gente pode transmitir isso não só graficamente, né? Mas para elementos, artefatos mesmo, né? Como é o caso da luminária, que ela foi trabalhada, né? Foi desenhada exclusivamente no formato de um lúpulo, né? Então, o que faz todo sentido com o conceito da cervejaria, da catedral também, que a Cláudia falou anteriormente. Isso você pode ver que o design de produto ele está não só nessa... ele está presente em vários elementos, né? Através dos elementos gráficos também, como a gente pode ver esse mural bastante interessante que foi feito, mostrando os tipos de cerveja, né? O que torna como um elemento de decoração. Além disso, ele é informativo, né? Então, a gente vê que graficamente é bastante interessante esse conceito. Outro elemento que foi desenhado exclusivamente para esse bar foi a cadeira, né? Essa cadeira ela foi projetada exclusivamente, né? Atendendo a essa demanda, né? desse bar. Então vocês podem ver que é um produto bastante bonito, né? Bem esteticamente agradável e também é bastante confortável. Eu estava sentado neles, então eu posso garantir que é bastante confortável e funcional. Então vocês podem ver que dá para trabalhar exatamente em todos os elementos, né? Dá para trabalhar de uma forma que faça bastante sentido. Um objeto que eu achei bastante interessante é o vitral, né, da catedral, que vocês veem que é um lúpulo também. Então, além disso, o conceito visual da catedral é muito agradável, assim, estar aqui nesse ambiente é bem interessante. Então, pessoal, essa é uma forma de mostrar para vocês o quão importante é vocês pensarem no projeto como um todo. Então, eu vou projetar, por exemplo, essa cadeira, eu vou projetar a identidade visual. Então, você tem que pensar em transmitir esses elementos e fazer com que eles conversem entre si, tá bom? Então, a gente viu aqui um pouco de design de produto, design gráfico, design de interiores. Então, a gente vê que a gente não vai trabalhar só com uma aplicação do design. Então, design é esse elemento todo, tá? Todo esse processo de pensar num projeto desde a sua concepção até o seu final, entregar um resultado bastante interessante. O Diogo aqui está representando o nosso cliente, tá? Então, como vocês viram na proposta, vocês vão produzir a identidade visual para o curso de produção cervejeira, tá? Então, o professor vai falar também um pouco de como é o mercado da produção cervejeira, um pouco do curso mesmo, para a gente conhecer a importância, né, desse tipo de
de formação, né, para o profissional. O professor pode falar um pouco de como que anda o mercado, um pouco do curso também? Perfeitamente, obrigado pelo espaço. Né? O curso de produção cervejeira ele nasceu com uma demanda de profissionais especializados em que o mercado estava carente. Né? Então a Unicesumar inovou e trouxe esse curso justamente para oferecer para o mercado um profissional capacitado, um profissional gabaritado, para que possa atender as demandas de cervejarias como essa que a gente está aqui na cidade de Maringá. Então, esse profissional, depois que ele estiver formado, ele vai atender tanto a parte de produção, na parte técnica, quanto a parte de gestão, incluindo essa parte de embalagens. Então, essa interação entre os cursos ela é muito importante porque vem fortalecer isso. Vem fortalecer o curso de produção cervejeira e vem fortalecer o curso que vai trabalhar essa disciplina na qual vocês vão fazer, por exemplo, a embalagem. Né? Então, isso é importante porque você une dois mundos. Unindo dois mundos, a gente começa a compreender um pouco o mercado. Esse mercado está em franca expansão, ele está literalmente, a gente pode falar de sedento, né, por produtos de qualidade sensorial, no que diz respeito a aromas e sabores, mas também por qualidade visual. Sim, a estética é bastante exatamente. Importante. Então a gente encontra neste mercado produtos bons, mas que muitas vezes a sua cultura, né, ou o próprio produto, ele não está muito bem representado na embalagem. É um mercado que está em expansão, né? Nos últimos anos aí nós temos um crescimento de praticamente 30% ao ano, né? Na verdade um pouquinho mais, né, do que 30% ao ano, no que diz respeito ao número de cervejarias, número de produtos que estão sendo lançados no mercado. Então veja que não é simplesmente a gente ter um aumento no número de cervejarias e número de produtos. A gente precisa acompanhar na qualidade de produto, na qualidade de embalagem, na qualidade de desenho, de apresentação desses produtos para esse mercado, que literalmente precisa também desse profissional de desenho de produtos, que ele entre nesse mercado e possa oferecer para essas cervejarias, para esses bares, para esses brew pubs, a identidade de uma marca, a identidade de uma cultura. E essa é a importância de a gente estar aqui hoje. Exatamente. Fazendo esse estudo de caso, desenvolvimento dessa atividade. Sim. É importante, pessoal, essa interdisciplinaridade, tá? Vocês conhecerem como profissionais do design, a gente não trabalha só com designers, tá? Então, sempre que vocês tiverem um cliente, vocês vão trabalhar, vocês vão precisar ir no local, o método de realmente ir conhecer para quem você vai projetar. Então, por isso que é importante esse momento que a gente está tendo aqui, de entender quais são as necessidades do seu cliente. No caso, hoje aqui é de produção cervejeira, mas poderia ser qualquer outro tipo de cliente. Então, é importante que vocês tenham essa característica de explorar mesmo, de ir atrás, perguntar, conhecer, montar bem o seu briefing, que a partir disso você consegue projetar um produto que vai atender essa demanda do cliente, tá bem? Bom, acredito que nós ficamos por aqui, professor. Obrigado pela sua participação, por ter falado, né, transmitido os nossos conhecimentos para nós. Foi bastante interessante. Mais uma vez eu agradeço. Perfeito, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E espero que sempre que vocês puderem contar comigo, sabem onde me procurar. Tá ok? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.